Eu sou a professora Lidiane Reis e hoje nós teremos uma videoaula da disciplina de Finanças Empresariais, onde nós vamos falar sobre o mercado financeiro brasileiro. Eu quero começar essa videoaula fazendo um questionamento para vocês, né? O que seria, na opinião de vocês, um mercado financeiro? Nós falamos tanto na questão financeira, né? Nas movimentações financeiras, e isso nos leva, então, a refletir onde essas movimentações financeiras são realizadas, né? Então, o que é esse mercado financeiro tão falado, né? Tão debatido? O mercado financeiro, gente, na verdade, ele é o ambiente, né, onde acontece toda a negociação financeira. Atualmente, as instituições financeiras, elas são aí as principais intermediárias, né, das negociações do mercado financeiro, né? Como assim, professora? As instituições bancárias, elas são responsáveis aí pela captação, né, dos recursos. Esses recursos podem ser de pessoas físicas, podem ser das pessoas jurídicas, né, tanto as empresas privadas como também das instituições governamentais. E captados para quê? Para que haja também uma movimentação, ou seja, existem aqueles que ofertam o recurso e existem aqueles que procuram esse recurso financeiro. Então, através desses dois públicos, né, os bancos, eles podem estar aí realizando operações como empréstimos, como financiamentos, cobranças bancárias, investimentos, né, também, porque aqueles que têm esse fundo financeiro, ele deseja fazer investimentos e os bancos estão ali oferecendo as melhores opções, certo? Então, o mercado financeiro nada mais é do que esse ambiente onde acontece todas essas negociações, né, de captação de recursos, de repasse de recursos, né, onde as instituições bancárias, elas estão ali canalizando as pessoas que poupam recursos, as pessoas que necessitam de recursos, né, para elas estarem o quê? Oferecendo as melhores opções que satisfaçam a necessidade desses usuários. O sistema financeiro nacional, ele é formado aí por instituições que têm como finalidade intermediar o fluxo de recursos, né, entre os poupadores e investidores e também os tomadores de recursos, né, em condições satisfatórias para o mercado. Então, o mercado financeiro, ele existe a nível nacional, a nível internacional, mas quando se trata do nível nacional, nós temos um sistema financeiro para o nosso país, né, que atenda às necessidades dos investidores, que atendam às necessidades das pessoas físicas, né, das pessoas jurídicas, do nosso país, né, do nosso mercado. Então, as instituições financeiras que fazem parte desse mercado nacional, eles vão estar ali, né, fazendo aí o intermédio desse fluxo de recursos, né, entre os que poupam e desejam investir e entre os que desejam o crédito, né, desejam o quê? Tomar recursos, né, para fazer, para suprir, né, as suas necessidades, né, no caso das empresas, muitas têm necessidades aí de fluxo de caixa, né, as pessoas físicas, elas têm necessidades de crédito,
elas têm necessidade de muitas vezes investir, e todas essas condições, todas essas lacunas, né, que existem no mercado, elas são saciadas aí pela presença das instituições financeiras daquela região, daquele mercado. Certo? Então, o Sistema Financeiro Nacional, que nós chamamos de SFN, certo? Ele é formado pelas instituições financeiras que realizam esse tipo de negociação no mercado nacional. O Sistema Financeiro Nacional, gente, ele precisa ser fiscalizado, ele precisa ser controlado, ele precisa ter normas para serem obedecidas, né? Então, de acordo com as operações que são realizadas nesse mercado financeiro, cada instituição bancária, cada instituição financeira, ela deve estar atenta aí às regras, né, às políticas monetárias, às políticas de crédito, né, às políticas de investimento, e tudo isso só é possível por conta das instituições, né, que realizam esse processo de regulamentação e fiscalização, né, dessas operações. Então, quais são as instituições responsáveis por regulamentar aí o mercado financeiro? Nós temos aí o Banco Central do Brasil, que é a principal, né, instituição. Temos a Comissão de Valores Mobiliários, né, CVM, Conselho Monetário Nacional, CMN, e quando se trata aí de seguros, né, de fundos de investimento, fundos de pensão, nós temos aí a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, CGPC. Então, nós vamos falar um pouco, né, de cada uma dessas instituições, né, quais são as atribuições. E nós vamos começar falando do Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, que é o principal órgão, né, que todas as instituições estão, as outras instituições, né, estão subordinadas a esse órgão. Por quê? Por que que existe essa subordinação, né? Porque, na verdade, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele é um órgão com funções normativas, né? Ou seja, ele é um órgão que não tem funções executivas, mas ele é responsável aí por fixar as diretrizes, né, políticas monetárias de crédito e cambial. E esse órgão, ele é presidido aí pelo ministro da Fazenda. Então, quais são as atribuições principais do CMN? De estabelecer as regras, né? De se estabelecer as normas que devem ser seguidas pelas instituições que fazem parte do mercado financeiro. Então, todas as outras instituições estão subordinadas a esse órgão, certo? Que vai ser responsável aí por essa política monetária, creditícia e cambial. Após o CMN, nós temos o Banco Central do Brasil, que é o Bacen. Ele é um órgão, ao contrário lá da CMN, ele é um órgão executivo, né? Ou seja, ele é responsável aí pela fiscalização e também pelo cumprimento das disposições legais. Ele não só estabelece, né, as normas, regras, mas também ele executa, né, ações para que aconteça aí a fiscalização, para que aconteça aí o cumprimento de cada disposição legal que foi estabelecida. O Banco Central do Brasil, gente, ele tem uma missão muito importante, que é de estabilizar o poder aí de compra da moeda e também de
manter aí um sistema financeiro sólido, certo? Então, ele é responsável por manter aí um sistema financeiro, a taxa de juros do sistema financeiro. Ele toma decisões importantes nesse sentido, né? Influenciadoras aí em relação à economia. Quais são as atribuições do Banco Central do Brasil, né? Ele também emite normas, né? Ele também é um órgão normativo, mas além disso, ele é um órgão executivo, porque, por exemplo, as instituições financeiras, elas para que elas possam vir a funcionar em um mercado financeiro, elas precisam da autorização do Banco Central. Então, somente quem autoriza o funcionamento das instituições financeiras é o Banco Central. Além de autorizar, ele faz a fiscalização e, se necessário, também faz intervenções, né, em relação à atuação das instituições financeiras. Que outras ações, atribuições aí o Bacen também desenvolve, né? Ele recebe depósitos compulsórios e voluntários, é responsável pela compra e venda de títulos públicos federais. É importante, principalmente, gente, todo mundo sabe essa função que é importantíssima para a nossa economia, que é a emissão do papel moeda. Essa função, essa atribuição é feita pelo Bacen, né? Ele não só emite o papel moeda, mas também ele controla, né, o meio circulante, né? Controla aí a circulação desse papel moeda. Além disso, né, ele também administra aí a dívida pública interna e externa. Algo importante a ser relatado quando falamos do Banco Central do Brasil é que em 20 de junho, né, de 1996, foi instituído aí o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom. E é o Copom, gente, que é responsável aí por decisões como a taxa básica de juros da economia, né? É responsável aí por estabelecer as diretrizes dessa política monetária, né? E definir aí essas taxas de juros, né? Que são importantes para o mercado, né? Quais vão ser as taxas de juros básicas vigentes na economia naquele determinado período, né? É responsável aí pelo controle da inflação, no que diz respeito à inflação do mercado financeiro. Então, quem está à frente aí do Copom, né, desse comitê, são os próprios diretores, né, e chefes de departamentos do Banco Central do Brasil. Então, eles se reúnem em reuniões ordinárias para definir decisões aí importantíssimas como essa, né, das taxas de juros básicas da economia. A outra instituição, gente, tão atuante no mercado financeiro, que nós conhecemos bem, é a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Nós sabemos que a CVM ela é uma autarquia que é vinculada ao Ministério da Fazenda. Toda autarquia, ela é instituída, né, por uma lei, ela é criada a partir de uma lei. Então, a lei que instituiu a autarquia CVM foi a Lei 6.385, de 1976, então ela já tem um bom tempo aí de atuação. A CVM ela é responsável pelo desenvolvimento, pela disciplina, pela fiscalização do mercado dos valores mobiliários. Quando eu falo de valores mobiliários, eu estou falando aí, por exemplo, das ações, né? Que as empresas, elas fragmentam seu capital social em ações, né? Essas ações, elas podem ser negociadas no mercado, na bolsa de valores, né? As empresas que têm, no caso, capital aberto, né, para negociação. Então, esse tipo de negociação aí vai estar o quê? Sendo regulamentado aí pela CVM. Ela vai ser a responsável, essa autarquia, ela é responsável por toda a fiscalização do mercado aí
de valores mobiliários, exceto, né, os que são emitidos pelo sistema financeiro e pelo Tesouro Nacional, mas o restante, né, das ações, dos valores mobiliários, né, desses títulos, eles estão, né, subordinados à fiscalização, ao controle aí da CVM. Então, a CVM, ela é responsável aí por regular todo o mercado de bolsa e balcão. Por quê? Porque as ações das empresas de capital aberto, elas são negociadas na Bolsa de Valores. Então, todas as transações que acontecem na Bolsa de Valores devem ser fiscalizadas, né, acompanhadas aí pela CVM, devem atender às diretrizes, atender às normas estabelecidas pela CVM, todas as instituições que participam dessas negociações da Bolsa de Valores devem ser autorizadas, né, pela CVM. Então, ela é responsável por regular todo esse mercado de ações, por coibir as fraudes, né, no mercado. Ela assegura, né, isso é muito importante de ser citado aqui, que ela assegura o acesso do público, né, às informações sobre esses valores mobiliários que são negociados, né, sobre as emissoras, né, as companhias emissoras, quer dizer, todas as empresas, todas as companhias de capital aberto que têm as suas ações negociadas na Bolsa, elas devem publicar as demonstrações contábeis, de forma que os investidores, que as pessoas que têm um interesse em investir nessas ações ou já sejam investidores, possam acompanhar, né, a situação econômica, financeira, patrimonial dessas empresas. Então, é obrigatório que elas façam essa publicação, né, essa divulgação das informações relacionadas à situação dessas empresas. Elas são também obrigatórias aí a passar por uma auditoria externa. Então, todas são normas, né, são regras que dão uma credibilidade às operações que acontecem ali na Bolsa, né, por conta dessa ação, por conta desse acompanhamento da CVM. Além disso, né, a CVM ela estimula aí aplicações permanentes, né, em ações do capital social dessas companhias abertas, ou seja, ela tanto estimula investidores a estarem adquirindo as ações de empresas de capital aberto, que estão ali em negociação na Bolsa de Valores, como ela estimula também empresas, né, a abrirem seu capital, né, para negociar as ações na Bolsa. Atualmente, eu li uma reportagem recente que em torno aí de 40 empresas vão estar abrindo, né, seu capital para estarem sendo negociados, né? Então, isso se deve ao trabalho, né, e ao acompanhamento da CVM, essa autarquia que é tão importante aí para os investidores e também para as empresas. Gente, mas além desses 3 órgãos, né, que são muito importantes no mercado financeiro, que nós já citamos, né, que é o Banco Central, a CVM e CMN, né, existem também outras instituições que são responsáveis aí por programas, né, que atuam no mercado financeiro, que ajudam aí no desenvolvimento desse mercado, né? São instituições auxiliares, né, de regulação. Então, quais são essas instituições? Nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, que nós sabemos que a maior parte das ações pertence ao poder público. Então, por pertencer ao poder público, o governo federal ele pode se utilizar aí do Banco do Brasil em favor de uma política, ele pode se
realizar aí uma política social, né, em favor de usuários, em favor da população, para desenvolvimento econômico, né, de pequenos empreendedores, de pequenas regiões, certo? Então, ele pode intervir aí na economia de algumas regiões por conta dessas instituições. Então, uma política que o governo atualmente se realiza, uma política pública, né, que é utilizada através do Banco do Brasil pelo governo federal, é o crédito rural, né? Então, os pequenos agricultores, né? O pessoal que mora na região rural, que precisa investir, né, na agricultura, na pecuária, nessas áreas de atuação, eles têm uma linha de crédito especial com a taxa de juros mais baixa, tem um prazo para ser pago, né, esse crédito, e eles ainda têm um incentivo, né, porque eles têm uma data X para pagar esse crédito. Se eles pagarem até aquela data, antes daquela data, eles podem ter um desconto. Então, é uma forma do governo estar intervindo aí também na vida, né, desses pequenos proprietários aí rurais. Nós temos também uma outra instituição aí auxiliar, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, né? Que através desse banco, o governo também consegue estabelecer uma política de investimento, né, de longo prazo, ou seja, oferece aí linhas de crédito para investimentos, né? Compra de máquinas, né, por exemplo, equipamentos, para incentivar aí as empresas, né, do mercado brasileiro. Temos também a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição muito conhecida aí pela sua política de habitação e também por ser administradora dos recursos do FGTS e das loterias federais. Essas instituições também atuam no mercado financeiro através dessas políticas, né? Isso não significa que elas atuem exclusivamente só nesse tipo de política realizada pelo governo federal. Não, elas têm outras atuações, mas elas foram escolhidas em especial para essa política, né? No caso da Caixa Econômica Federal, para a política de habitação. Isso não quer dizer que o Banco do Brasil não realize financiamentos, né, da casa própria. Realiza sim, mas a Caixa Econômica Federal é que, desde o princípio, atua nessa área, né? Ajudando aí, né, liberando aí crédito para pessoas que têm um interesse na casa própria, certo? Então, essas instituições, né, elas têm aí uma participação do governo e, por isso, o governo as utiliza, né, para intervir na economia do país também, certo? Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, ou seja, o seu capital é 100% público. Então, através da Caixa Econômica Federal, o governo federal pode estar intervindo aí também na economia, certo? Nesse momento agora de pandemia, a Caixa Econômica Federal aí foi a escolhida, né, a instituição escolhida para estar aí à frente, né, dos pagamentos do auxílio emergencial, né, aí em parceria, né, com a Previdência, né, enfim, nos confrontos aí das informações que foram prestadas e pelo usuário, né, desse benefício. Mas, assim, é uma instituição que é utilizada pelo governo para a realização de políticas públicas em favor da economia. Além dessas instituições, gente, na verdade, as instituições, né, que fazem parte do mercado financeiro, elas abrangem aí o quê? Todos os bancos,
bancos comerciais, né? Bancos comerciais são os bancos privados. Nós citamos aqui bancos que têm uma participação pública, né? Ou que são têm um capital público, né? Totalmente público. Mas existem também os bancos privados, né? Os bancos comerciais, que oferecem aí todas as operações de créditos, né? Tanto de crédito como de investimento, de financiamento, que o público necessita, né? Então, faz parte do mercado financeiro, além das caixas econômicas, do Banco do Brasil, do Banco de Desenvolvimento, temos os bancos comerciais, temos os bancos aí de investimento, temos os bancos múltiplos. Quando eu falo de bancos múltiplos, eu estou falando de bancos que têm todas essas atuações, né? Eles tanto têm as funções de bancos comerciais, como eles têm a função de desenvolvimento, eles têm linha de investimento, enfim, eles têm múltiplas funções, certo? Temos as sociedades aí de arrendamento mercantil, temos a Bolsa de Valores, né? E ainda temos as instituições não financeiras, que nós chamamos de factoring. O que são essas? Não só as factories, mas também as administradoras de cartão de crédito. Porque elas, apesar de elas serem consideradas instituições não financeiras, né? As factory e as administradoras de cartão de crédito, elas não estão aí submissas às regras da CVM, do Banco Central, mas elas estão, de certa forma, sim, inseridas no mercado financeiro, porque elas estão realizando operações financeiras. As factories, por exemplo, elas compram direitos creditórios, ou seja, duplicatas, para realizar a cobrança, né? Então, por exemplo, quem nunca comprou em nunca comprou ou conhece alguém que já comprou, com certeza, em uma empresa, porém, aquela promissória, ela é cobrada por uma outra instituição, né? Então, por quê? Porque essa instituição, factory, elas compram esses créditos, né? A empresa em si, o crediário dela, na verdade, pertence a uma instituição que vai realizar a cobrança. A empresa em si já tem seu dinheiro ali em caixa, certo? Por quê? Porque a instituição comprou as duplicatas, pagou por essas duplicatas, e é ela que vai ser responsável pela cobrança. As administradoras, né, de cartão de crédito, né, quando muitas empresas aí prestam serviços aí de intermediação entre o consumidor, né, por meio de cartão de crédito. As empresas têm a sua própria linha, né, sua rede de cartão de crédito, né, tem a sua administradora de cartão de crédito. Então, esses cartões de crédito não são lá da instituição bancária em si, são da própria empresa. Então, essas empresas administradoras ali de cartão de crédito também estão participando de negociações voltadas para o mercado financeiro, certo? Então, é isso, gente. Todas essas instituições que eu citei para vocês, de alguma forma, elas realizam alguma operação, né, dentro do mercado financeiro. Por exemplo, a Bolsa de Valores. No Brasil, quando se trata de Brasil, nós só temos aí uma bolsa, né, que é a BM-IF Bovespa, que na verdade foi uma fusão aí entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros e a Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bovespa, né? Então, atualmente, a única bolsa que negocia ações no Brasil é a BM-IF Bovespa, certo? Então, nós temos aí N operações que movimentam esse mercado financeiro, né? Nós, por exemplo, nessa sociedade de arrendamento mercantil, nós temos aquelas famosas operações de leasing, né? Que onde são financiados aí veículos, são financiados
equipamentos, máquinas, enfim, né? Com as regras, né, de financiamento que eu acredito que todo mundo conhece, sabe como funciona, né? Que o leasing é como se fosse uma espécie de aluguel, mas ao final dá a opção da pessoa ficar em posse daquele bem, certo? Então, tudo isso aí é envolvendo os recursos financeiros, né? Envolve aí o mercado financeiro, certo? Tudo que envolva aí a movimentação de recursos, né? Esse fluxo de caixa, essa captação de recursos, essa liberação de recursos, faz parte das negociações do mercado financeiro. Então, todas essas instituições aí que eu citei para vocês estão envolvidas no mercado financeiro. O mercado financeiro, gente, ele é dividido aí em 4 tipos. Quais são eles? Nós temos o mercado monetário, nós temos o mercado de crédito e nós temos o mercado de câmbio e o de capitais. Qual é a diferença entre esses mercados, né? O mercado monetário, gente, ele é executado por meio da compra e venda dos títulos de dívidas emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, quando se trata aí dessa compra e venda de títulos como letras do Tesouro Nacional, como letras financeiras do Tesouro ou como notas do Tesouro Nacional, são políticas monetárias do governo federal. Então, elas fazem parte aí desse mercado monetário, certo? Com qualquer compra e venda desse tipo de título aí de política monetária do governo federal é classificada como mercado monetário, negociações do mercado monetário. O mercado de crédito, acredito que seja o mais conhecido por todos, né? Porque no mercado de crédito é aquele mercado onde as instituições elas suprem as necessidades aí tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas em relação à necessidade de recursos, né? Por exemplo, nós temos pessoas que se utilizam aí, empresas, né, por exemplo, que se utilizam de linhas de crédito de capital de giro, que se utilizam de linhas de crédito de linhas de investimento, né, de capital fixo. Então, todas essas linhas de crédito que de alguma forma vão estar aí beneficiando as pessoas físicas e as pessoas jurídicas são negociações que fazem parte desse mercado de crédito. Tem o mercado de câmbio, que é bem conhecido, nós sabemos que tem a ver com a conversão, né, de moeda internacional, né, de moeda estrangeira, né, nas operações do mercado nacional. Então, por exemplo, quando é necessário fazer a conversão do dólar, né, nós sabemos que o dólar pertence aos Estados Unidos, quando é necessário fazer a conversão aí do iene, né, que é a moeda do Japão, quando é necessário fazer a conversão aí do euro, que é a moeda da União Europeia, ainda tem a libra também, que é da Grã-Bretanha. Então, são moedas estrangeiras que podem estar envolvidas aí nas operações de compra e venda entre as empresas que pertencem a mercados diferentes e que precisam ser convertidas em moeda nacional. Então, essas negociações aí, elas fazem parte do mercado de câmbio. E, para finalizar, o mercado de capitais, né, que é um dos principais tipos, né, os mais comuns, mais conhecidos, né, o mercado de capital, que é esse mercado onde acontecem as negociações aí de investimentos, né, da realização de investimentos, seja através da venda de valores mobiliários, né, compra e venda de valores mobiliários, seja através de títulos como debêntures, né, onde as empresas fazem a captação de recursos, né, por meio de investidores, enfim. O mercado de capital ele serve aí para financiar, né, as atividades
das empresas por meio aí de títulos aí de médio e longo prazo, de instrumentos financeiros, né, que existem aí no nosso mercado brasileiro. São as opções aí de investimento, certo? Onde as empresas podem estar captando recursos e também podem estar realizando aí operações de investimento, né, por meio dos seus investidores, né? Debêntures, por exemplo, é uma troca, né? Ela capta o recurso, porque para ela é mais compensador do que uma linha de crédito lá numa instituição bancária, e ela capta o recurso através do investidor. E, em troca, esse investidor tem aí um título de crédito, né, conhecido como debêntures, com direitos, né, previamente estabelecidos, certo? Então, tá aí, o mercado financeiro ele é dividido nesses 4 tipos. E para finalizar, gente, eu não posso deixar de comentar a respeito dos meios, né, de pagamentos que são utilizados, né, por essas instituições financeiras ou mesmo pelas pessoas físicas nesse mercado financeiro. Né? Muitas instituições elas trabalham com cheque, né, por meio do cheque, outras por meio de transferências. Então, nós sabemos que, por exemplo, tanto o cheque como as transferências, quando são realizadas entre o mesmo banco, é bem mais simples, né, bem mais rápido, mas nós sabemos também que muitas operações são realizadas entre bancos diferentes. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar com um banco A, com uma instituição bancária A, mas eu posso estar aí depositando um cheque contra a instituição B. Né? Isso não tem problema nenhum, nós sabemos. O que pode acontecer é a questão do prazo, né? Desse depósito, né? De cheque. Isso não impede, não é porque eu trabalho com o banco A e aquele cheque é contra o banco B que eu tenho que me deslocar lá para o banco B. Eu posso estar fazendo a troca desse cheque no meu próprio banco, certo? E o banco vai estar fazendo o repasse para o meu banco, né? Então, nós só temos que ver essa questão da compensação também dos cheques, né? Porque para que haja compensação, nós sabemos que tem que ter o crédito, né? Se por acaso fizer um pagamento por meio de cheque, na data daquele cheque ser descontado, tem que ter o crédito lá na conta, né? Específica, na conta do cliente que realizou o pagamento desse cheque, né? Em relação às transferências, também, quando é do mesmo banco, é muito rápido, né? Muito simples, que hoje é o meio mais utilizado no mercado financeiro mesmo, são as transferências. Mas, quando se trata de bancos diferentes, eu posso estar me utilizando aí tanto da TED como DOC, né? São opções. É a mesma coisa? Não, são diferentes, né? Quando se trata de bancos diferentes, eu tenho a questão de prazos. Por exemplo, o TED, ele vai estar disponível, pode estar disponível, né? Ainda no mesmo dia. DOC não, tem que ter um prazo aí pelo menos de 24 horas. Tem a questão das taxas, tá, gente? Quando é de um banco para o outro, essas transferências ou esses repasses, cada banco tem os valores que eles cobram, né? E sem contar que DOC, né, são para valores até R$ 4.999,99. Então, tem algumas diferenças aí que tem que ser analisada de banco para banco. Mas os principais meios de pagamento, de fato, utilizados no mercado financeiro são esses, né? O cheque, por meio de cheque, e transferência bancárias, tá bom? Então, gente, era isso que eu gostaria de passar para vocês na videoaula de hoje. Muitas informações a respeito aí do mercado financeiro, que é tão importante para nós hoje, para a nossa economia, é importante para
o desenvolvimento econômico aí, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas. Então, é interessante nós conhecermos aí cada especificação aí desse mercado financeiro, quem está regulamentando esse mercado financeiro, quem está oferecendo essa segurança para os investidores, tá bom? Esse conteúdo, ele está lá no livro do Gitman, tá? Ainda no capítulo 1, e também está no livro do Ogi, né? Administração Financeira e Orçamentária. Vocês podem estar buscando mais informações a respeito desse conteúdo, tá certo? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, lá no livro do Ogi, é no capítulo 2, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.